quase metade. O problema desse negócio de história da filosofia é que realmente não tem muito como você separar, vamos dizer, a exposição histórica da investigação sistemática, tá certo? Então ontem, por exemplo, tentando elucidar 2 ou 3 pontos do que vocês haviam aprendido na fita, no capítulo sobre Sócrates, nós acabamos entrando em questões de ordem mais teórica e mais geral que não poderiam ser ditas históricas em si mesmas, tá certo? Então, nesse sentido, entramos ontem no curso de hoje. Então, evidentemente, nós vamos aqui fazer exatamente a coisa inversa e complementar. Vamos acabar metendo o bedelho no curso de História. Não há nenhuma maneira de você escapar deste problema. Quando você começa a expor a filosofia de um filósofo de 20 séculos atrás, gradativamente você vai vendo que uma filosofia nunca pode ser um objeto de exame em si mesma, porque ela mesma é o exame de algumas coisas. A filosofia coloca certos problemas concernentes, vamos dizer, à realidade que é acessível à nossa experiência. E o campo de experiência a que Sócrates se refere é mais ou menos o mesmo nosso. Então, quer dizer, a filosofia de Sócrates não pode ser uma coisa, ela não pode ser examinada em si mesma, mas somente em relação, vamos dizer, às realidades, aos dados de experiência ou aos dados culturais que lhe serviram de objeto. Isto é, sim, é tão impossível você estudar uma filosofia em si mesma quanto você julgar uma opinião qualquer sem ter em conta o objeto a que ela se refere. É isso? Então, frequentemente o exame da opinião se desviará para o exame do próprio objeto. E aí, o que seria a história da filosofia se tornou um estudo da filosofia propriamente dita. Isso vai acontecer a toda hora, deve acontecer e realmente é bom que aconteça. Nos livros de história da filosofia tem que se evitar isso aí de qualquer maneira, para evitar que um tratado de história se torne um tratado sistemático de filosofia ou num conjunto de ensaios de filosofia. Mas num curso como o nosso, isso é incontornável. Então, eu me lembro que as perguntas que surgiram ontem, nenhuma delas era uma pergunta de ordem histórica, sobre Sócrates em particular, mas eram dúvidas de ordem geral, que eram de algum modo sugeridas pelo estudo da filosofia de Sócrates. Por exemplo, a relação entre filosofia e religião, ou, eu não me lembro bem uma outra pergunta, houve uma outra que me pareceu importante. Então, nada impede que nós hoje aqui, nós também nos reportemos de algum modo à aula de ontem, mesmo que alguns não tenham estado, e aproveitando para dar mais alguns esclarecimentos sobre Sócrates que não terão cabimento na próxima aula do curso de História. Afinal de contas, ele tem uma sequência cronológica a ser seguida, e aqui nós não temos nenhuma. Aqui nós temos uma flexibilidade muito maior. Então, quando Sócrates coloca as bases da atividade filosófica, ali então se destacam 3 lados. Ele tem um lado puramente teorético, e esse lado consiste, primeiro, na busca do princípio fundante do conhecimento, ainda que Sócrates jamais chegue a esse princípio, mas ele supõe que ele existe, e daí a sua busca por uma formulação cada vez mais fundamentada das questões. Quer dizer, a busca do fundamento é uma constante em toda a atividade do Sócrates. Quer dizer, dada uma opinião ou dado um confronto de opiniões, ele vai sempre buscar o que está, vamos dizer, no fundo das várias opiniões em conflito, ou seja, o fundo comum da qual elas emergem.
de algum modo. Quer dizer, qualquer debate que exista, qualquer confrontação de opiniões, em qualquer confrontação de opiniões, você sempre verá entre as duas ou três, ou quantas sejam as opiniões em confronto, alguns pontos em comum que são compartilhados por todos os participantes do debate. Tá certo? E esses pontos em comum, que não estão em debate, constituindo o fundamento mesmo da discussão, em geral eles são muito mais interessantes do que o próprio debate em si mesmo. São esses chamados pressupostos ou princípios, ou vamos dizer, hipóteses de base, pressupostos que frequentemente estão inconscientes. Então, como é que eles aparecem? Eles aparecem na própria formulação das questões. Tá certo? E note bem que isso é uma sutileza de Sócrates. Ele nunca procura somente o fundamento lógico, mas o fundamento que está na própria memória dos indivíduos. Quer dizer, ele busca os dados que os interlocutores já têm na memória e que de algum modo constituem o pressuposto daquilo que eles estão enunciando ou perguntando. Esse constante recurso à memória é a marca de um segundo aspecto. Eu estou falando do aspecto teorético, agora existe um segundo aspecto que é justamente vamos dizer, o aspecto pedagógico do ensinamento socrático. É absolutamente necessário que na discussão filosófica a memória de cada um dos interlocutores possa ser usada como testemunho fiel. Ou seja, pressupõe-se na discussão filosófica a sinceridade dos interlocutores, a sinceridade dos participantes, no sentido de que, ao ser solicitado um dado da sua memória, você forneça um dado autêntico tal como ele aparece na tua memória e não algo que você inventou na hora para justificar a opinião que você acaba de enunciar. É fácil você perceber que esta condição, por exemplo, não se cumpre numa discussão judicial ou numa discussão política ou na maior parte das discussões pragmáticas que nós temos. Porque quando o nosso interlocutor ou o opositor apela ao nosso próprio testemunho, a testemunho da nossa memória, e nós percebemos que o testemunho da nossa memória falará contra nós, então nós a mandamos calar-se, evidentemente, e inventamos alguma outra coisa. O sujeito diz assim, olha, você sabe que isso assim, 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 assim. Você vai dizer, não, eu não sei de nada. Tá certo? Por quê? Porque aí, no caso, na discussão judicial ou política, ou mesmo nas nossas discussões pragmáticas do dia a dia, não há um interesse efetivo em descobrir a verdade, mas há um interesse de ganhar a discussão. Seja porque disso advirá alguma vantagem, seja porque seja por uma necessidade psicológica que você tem de vencer o adversário. Em suma, existe em toda discussão não filosófica ou não científica, existe um desejo de vencer. Tá certo? Quer dizer, o que você sair vitorioso ou derrotado, tá certo? É mais importante do que descobrir a verdade. Então, um traço comum a todos os diálogos platônicos é a total sinceridade dos envolvidos. Nenhum deles está colocando, vamos dizer, a vitória na discussão acima do próprio assunto da discussão. Quer dizer, há um interesse real. Então isso aí ilustra, vamos dizer, aquela famosa explicação de Aristóteles sobre os usos da dialética. Então ele diz que a dialética, em primeiro lugar, serve para o adestramento da mente, né? Em segundo lugar, ela serve como um instrumento nas discussões efetivas, mas, sobretudo, ela serve como um instrumento de investigação científica, e que esta é, no fundo, a sua verdadeira natureza. Ou seja, num terreno, num tema
onde você não dispõe do conhecimento dos princípios básicos, porque se você dispusesse, você poderia simplesmente partir deles e logicamente tirar as conclusões que você quer. Se você ainda não tem esses princípios, é necessário justamente buscá-los, e o meio de buscá-los é a confrontação dialética, que entre as várias opiniões em jogo, busca os seus pressupostos comuns e assim, escavando, chega até os princípios primeiros em que toda a discussão está se baseando. Uma vez encontrados esses princípios, ela reexamina a questão, já não à luz das opiniões, mas dos princípios que as fundamentam. Certo? E isto é, vamos dizer, um esquema quase idêntico ao método científico, tal como se começou a se praticar no mundo moderno, né, desde a formulação que recebeu de Claude Bernard no século XIX. Quer dizer, é sempre um processo de confrontação de hipóteses. Ora, mas só pode haver confrontação de hipóteses se todas elas tiverem as mesmas chances. Isso é, não importa se quem levantou a hipótese fui eu ou você, nós temos que colocá-las mais ou menos num mesmo plano. É fácil você perceber que, ao longo de praticamente toda a sua educação, e no imenso conjunto de dados que chegaram ao seu conhecimento, você raramente viu alguma discussão que você possa dizer científica nesse sentido. Praticamente todas as discussões que você viu ou ouviu, havia um interesse na vitória, tá certo? E, portanto, na derrota do adversário. E esse interesse, evidentemente, predominava. Isto quando a opinião que se pretende difundir consente em ser formulada como discussão, porque em geral não há nem isso. Em geral, a opinião afirmada é como se não existisse uma hipótese contraditória. Não é isso? Então, a ideia de que possa haver alguma objeção ao que o sujeito está dizendo, em geral, ela já é excluída a priori, tá certo? Como se a simples hipótese de uma objeção fosse sinal de demência, de maldade, de má intenção, assim por diante. Então, isso quer dizer, nós estamos numa cultura que exclui, de fato, vamos dizer, a discussão no sentido científico da coisa e admite, no máximo, na melhor das hipóteses, né, a disputa educada. Não é isso? Mas olha, uma disputa, né, retórica, seja educada ou seja mal educada, o objetivo dela é a vitória e não a descoberta da verdade. Não é isso? Mais ainda, frequentemente não se trata da vitória da tese que você está discutindo, mas apenas da sua vitória pessoal. Por exemplo, quer dizer, num debate eleitoral, não se trata nunca de uma disputa entre opiniões, mas apenas entre indivíduos. Não se trata de um deles fazer valer a sua opinião, mas se trata de ele prevalecer como candidato. Portanto, a ênfase está colocada na escolha entre pessoas e não na escolha entre opiniões. Isso quer dizer que se no curso de uma campanha eleitoral os 2 ou 3 candidatos mudarem de opinião e cada um começar a defender a opinião do outro, pouco interessa. Se para impressionar melhor a plateia ele tiver que fazer isso, ele fará. Né? Isso se chama roubar o discurso do adversário. Quer dizer, o sujeito está falando uma coisa que é interessante, então eu vou começar a dizer antes dele dizer que é minha. A ideia foi minha. Tá certo? Isso é muito comum. Isso quer dizer que nesse tipo de discussão não se coloca nem mesmo a confrontação de opiniões, certo? Mas apenas a confrontação de popularidades. Tá certo? Na quase totalidade das discussões jornalísticas que você vê, acontece exatamente a mesma coisa. O que se visa não é, vamos dizer, persuadir o público de que esta opinião está certa, nem mesmo de fazê-lo por meios puramente retóricos, mas apenas de convencer o público, convencer uma parcela do público de que o restante do público pensa assim. Então que ele também deve pensar, porque senão ele ficará fora na maioria, fora
da opinião dominante e, portanto, ele será um sujeito esquisito. Você fazer um sujeito se sentir esquisito, doente, anormal, certo? Por ele ter uma opinião diferente dos outros, é um dos recursos mais eficazes para você ganhar uma discussão. Mas é claro que você percebe que aí a matéria da opinião, o assunto da opinião, nem sequer entrou em jogo. Não é isso? Nós estamos discutindo apenas a popularidade dela, ou até a sanidade, mas não a sua veracidade. Então isso quer dizer que um indivíduo que chegou, por exemplo, no Brasil aos 30 anos, eu posso assegurar que ele nunca viu uma discussão científica, em geral. Nem mesmo dentro do meio universitário. Agora, você imagina aí o professor de filosofia dizer, bom, agora eu vou começar a ensinar para você a filosofia de Sócrates. Eu digo, ele não tem nem por onde começar. Não é isso? Porque o que Sócrates está tentando fazer ali é uma coisa tão diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver as pessoas fazendo por meio das discussões, que durante muito tempo nós vamos entender Sócrates errado. Quer dizer, nós vamos explicá-lo como se ele estivesse tentando fazer o que nós fazemos quando discutimos. Não sei se vocês percebem que na quase totalidade, não sei quanto leram de Platão, ao começar as discussões, Sócrates não tem opinião nenhuma. A discussão nunca é entre uma tese que ele levantou e uma outra que é defendida pelo seu interlocutor. Ele sempre parte de um certo vazio, ele tem apenas uma dúvida, ele tem uma pergunta. Não é isso? E ele coloca essa pergunta para as pessoas e vai testando as sucessivas respostas. Quer ele tenha uma opinião a respeito, quer ele não tenha, ele jamais a apresenta, pelo menos no começo da discussão. É isso? Basta isso para você ver a diferença entre um diálogo platônico-socrático, e o que hoje nós entendemos por discussão ou debate. É isso. É claro que, quando não existe no debate nenhuma regra científica de veracidade ou falsidade, ou seja, quando não há absolutamente critérios para você discernir a verdade do erro, então as simples regras de polidez acabam se substituindo ao critério científico e elas se tornam o sinal de que a discussão é racional. Mas, na verdade, é fácil você perceber que uma discussão educadíssima pode ser inteiramente irracional, absurda e, do ponto de vista filosófico, apenas uma confrontação de violências. Não é isso? Por exemplo, a educação não impede que o sujeito minta. Não impede que ele dê falso testemunho, mesmo com relação à sua própria memória. Não impede que ele trapaceie, tá certo? No sentido de orientar toda a discussão para a sua simples vitória e não para a descoberta da verdade. Não é isso? Isso quer dizer, quando vocês ouvirem as pessoas falarem hoje de um debate civilizado, você pode ter certeza que é apenas uma confrontação, uma educada confrontação de trapaças. Não é isso? Às vezes as mais baixas que você pode imaginar. No presente momento da vida nacional, essas coisas estão tão falseadas que até você ensinar filosofia fica um pouco inadequado, né, no meio. Porque, por exemplo, um debate pode servir também, vamos dizer, à promoção de alguma ideia que é compartilhada por ambos os debatedores. Você finge um debate. Você chama dois partidários da mesma coisa, cria uma diferença secundária e discute a diferença secundária de modo que o pressuposto fundamental saia fortalecido. Isso se faz com muita frequência. Eu nunca vi
por exemplo, a Universidade de São Paulo promoveu um debate público que não fosse assim. Isso é universidade. Não é isso? Bem que hoje eu estava lendo pelo jornal que na USP teve 6 estupros em 3 meses. Quer dizer, a taxa de estupros dentro da USP é maior do que, né, na Zâmbia. Taxa de estupros per capita. Tá certo? Mas realmente não me espanta que as pessoas que recebem esse tipo de educação acabem ficando todas loucas, né? E acabe proliferando um número anormal de estupradores ali dentro. Mas esse tipo de vício ele se tornou tão impregnado na nossa cultura que é muito difícil você sair deste hábito. Quando as pessoas fazem isso, elas não percebem, não têm a menor noção de que estão fazendo algo de desonesto. Então, por exemplo, o nosso futuro ministro da Educação, que será o Cristóvão Buarque, organizou na Universidade de Brasília uma série de diálogos que ele promoveu sob o slogan Brasília, capital nacional do debate. O debate era sempre assim, por exemplo, Leonardo Boff e Frei Beto. É claro, eles podem ter alguma divergência, sem dúvida, tá certo? Porém, a divergência será sempre no secundário. Então, as premissas fundamentais serão ainda mais, né, sairão reforçadas. Elas sairão vitoriosas sempre, tá certo? Quando você vê que é um reitor de universidade e ministro da Educação que promove isso, então isso significa que o indivíduo já não tem mais a menor distinção entre o que é educação, ciência, propaganda, etc. Para ele tudo virou a mesma coisa. E isso naturalmente está sendo institucionalizado. Então, se você tenta ensinar filosofia, o que vai parecer? Vai parecer apenas que você está fazendo propaganda de uma outra coisa, com um signo contrário, mas também será propaganda. Não é isso? Bom, mas quando chegamos nesse ponto, então aí, de certo modo, o próprio ensino da filosofia se torna, né, uma coisa indecente, que torna uma espécie de obscenidade. Não é isso? Ou porque ela vai se amoldar para servir esse tipo de coisa, tá certo? E ela será obscena sem que ninguém saiba disso, porque participará apenas da obscenidade geral vigente, tá certo? Ou ela contrastará de tal maneira que, não sendo obscena, ela o parecerá. Tá entendendo? Então, você não imagine nem por um minuto, tá certo, que as atividades superiores da inteligência humana, quer dizer, possam ser exercidas em qualquer meio social, em qualquer momento, né, como se tivéssemos o poder mágico, tá certo, de nos desligar do discurso coletivo e operar intelectualmente numa outra faixa que é inacessível à degradação do ambiente verbal, psíquico e espiritual humano em torno. Nós não temos esta capacidade. Quer dizer, não é possível você estar mergulhado no meio da sujeira e permanecer limpo. Né? Isso aí seria um verdadeiro milagre. Quer dizer que a confusão e a sujeira no ambiente, elas entram em nós através até das palavras que usamos. Né? Às vezes, após ter terminado de escrever algum resumo de uma aula que eu pretendo dar, de uma aula que eu dei, eu leio aquilo e digo, olha, se eu publicasse isso, eu tenho certeza que cada palavra seria interpretada errado, mas cada uma. Por exemplo, quando a gente está falando da confrontação de ideias, do debate e tal, você sabe perfeitamente que o modelo conhecido disso hoje é, evidentemente, o debate eleitoral, é a confrontação publicitária. E como isso aqui é o que se pratica não somente na televisão, nos jornais, mas dentro da própria universidade, fala, bom, vai ser dificílimo, é dificílimo
você abrir o sujeito para a possibilidade de que um debate sirva para alguma outra coisa, senão a confrontação educada ou mal educada, tá certo? De vontades. Porque o que há por trás de um debate político-eleitoral não são teses, são vontades. Eu quero isso e você quer aquilo. Eu quero ser presidente da República e você quer que não seja eu o presidente da República, seja você. É isso que está em jogo, na verdade. É uma disputa, evidentemente, de poder. É isso? Então, uma disputa de poder, ela normalmente tomaria a forma de uma confrontação violenta. É isso? Mas, como a nossa cultura já é bastante elaborada e complicada, então a disputa de poder toma a forma aparente de um debate, mas continua sendo confrontação de poder. Entendeu? E o debate propriamente dito, do modelo socrático, se torna totalmente inimaginável, impensável. Então, eis aí o problema número 1 com que se defronta os sujeitos que pretendem expor historicamente a filosofia de Sócrates. Porque se você se limita a falar de Sócrates, dos diálogos platônicos, do conteúdo deles, sem você ter em conta esta coisa aqui, você pode ter certeza que a plateia vai converter tudo que você falou, vai converter em outra coisa completamente diferente. A ideia, por exemplo, de que você deva participar do debate sem ter opinião nenhuma é quase impensável. A ideia de que o modelo de articulação lógica que se usa, digamos, numa pesquisa científica em microbiologia, deva ser o mesmíssimo modelo quando você está discutindo questões de ordem moral, política ou religiosa, essa ideia parecerá tão esquisita, mas tão esquisita, que ela mesma será interpretada como um artifício de poder. Como é que se faz isso? Dizendo, olha, essa pretensa isenção que você está usando, isenção científica, é um artifício da ideologia burguesa, porque não existe isenção, nós estamos sempre ideologicamente comprometidos. E se você está fingindo que está isento, é só para você se arrogar uma autoridade maior e me impor a sua opinião sob a aparência, sob um manto de isenção científica. E uma vez que eu já disse isso, ele certamente agirá de acordo com esse pressuposto e tentará então demolir toda a possibilidade da confrontação racional, desmascarando-a como apenas mais um artifício de poder. Fala, aí não há mais nada o que você possa fazer. Isso quer dizer que a ideia, o conceito de debate como um confronto de poder, ele se transformou não apenas em prática universitária, mas ele já está até legitimado por uma teoria universitária. Então é como se dissesse, olha, todos os debates são apenas confrontação de poder, e eles têm que ser isso, porque isso aqui não é assim porque eu quero que seja assim, mas porque todo debate realmente é isso, né, pela sua própria natureza, e o que eu estou dizendo é pior, é uma afirmação científica. Então fica aí cientificamente provado a impossibilidade de um debate científico e a redução de todos os debates a uma confrontação de poder. E quando chegou nesse ponto, meus filhos, então, aí ou você entra na confrontação de poder, quer dizer, você bate no sujeito, ou então você vai embora. Não há mais nada o que fazer. E se você perguntar, então, peraí, em quantos ambientes, em quantos grupos humanos hoje no Brasil é possível, vamos dizer, um debate verdadeiramente científico? Eu digo, olha, eu não conheço nenhum. Talvez possa haver algum no Instituto Bustantan a respeito de cobras, né? ou numa faculdade de odontologia a respeito de como é que deve, né, trabalhar o dente do sujeito, só sobre a respeito dessas questõezinhas. Agora, de questões maiores é impossível. Não é isso? Ora, mas todo o nosso esforço é justamente para que as possibilidades de conhecimento que mostraram alguma
viabilidade, mostraram alguma potência, alguma força em determinados domínios científicos mais limitados, possam ser usados também, tá certo, para questões de interesse humano mais geral. As questões, então, de ordem histórica, política, social, moral, etc, etc. E, se você pensar bem, é justamente com estas questões que começa o esforço socrático. Sócrates introduz um princípio, vamos dizer, de um critério de racionalidade, não em discussões de biologia ou de entomologia, mas justamente nas questões de ordem política e moral. Portanto, nós podemos dizer que o espírito científico no Ocidente, ele nasce com a investigação destas questões e não das questões de ordem natural. Se vocês entenderam que o método científico, tal como nós o conhecemos, é um método de confrontação sistemática de hipóteses, e que este método é estruturalmente a mesmíssima coisa que a dialética socrática, então não há como escapar da conclusão. Quer dizer, a ideia do método científico aparece de maneira rudimentar ainda, é claro, e incompleta, aparece nas discussões socráticas. E ela aparece referida não a questões que mais tarde seriam do domínio das ciências especializadas, mas aparece como a introdução de um método racional e sistemático na discussão de questões de ordem moral, ética e política. Estão entendendo? É claro que no tempo de Sócrates havia já, pelo menos, uma ciência bastante desenvolvida, que seria a geometria.